Você está prestes a conhecer um homem que roubou mais de 100 milhões de dólares e nunca foi para cadeia. Agora, enquanto você lê isso, na Rússia um sujeito comum toma café e mexe no computador. Do outro lado do mundo, contas bancárias inteiras somem em segundos. Não é ficção. O nome dele é Evgeny Bogachev. Ele montou um dos maiores esquemas de roubo digital da história sem sair de casa. E essa é só a ponta do problema. A quantia real que passou pelas mãos dele é bem maior do que os 100 milhões que você acabou de ouvir. O FBI, com toda a tecnologia que existe, nunca conseguiu prendê-lo. Fica comigo até o fim, a resposta vai mudar o jeito como você olha para cada senha que digita hoje. Esse cara não é um hacker de filme, batendo teclado numa sala escura. Bogachev estudou o sistema bancário mundial como poucos. É isso que torna essa história diferente. 3 coisas explicam o crime perfeito: o código que ele criou, o exército invisível que ele comandou e a falha que quase o expôs. A última quase ninguém do público imagina. Volte a 2007, quando um código silencioso começou a se espalhar pelo mundo. Imagina isso: você abre o banco pelo navegador e digita sua senha, letra por letra. Só que enquanto seus dedos se movem, tem alguém escondido ali lendo cada tecla em tempo real. É assim que o Zeus funcionava. A técnica se chama Manintibroser. É como ter um ladrão atrás de você, movendo sua mão para assinar um cheque diferente do que você pensa. Ele não travava sua tela, não pedia resgate, não gritava nada. Só observava e roubava, feito um ladrão que nunca deixa pegada. O navegador continuava bonito, normal. O jeitinho de sempre. Bogachev criou esse trojan em 2007 e ele se espalhou silenciosamente, infectando máquina depois de máquina. Você só descobria que tinha sido roubado quando já era tarde e quando o extrato mostrava um número que não devia estar ali. Em 2009, nos Estados Unidos, um pequeno empresário abriu o computador numa segunda-feira comum. Ele só queria conferir a folha de pagamento, como fazia toda semana. O que viu não fazia sentido. A conta que tinha o valor exato para pagar os funcionários na sexta estava zerada. Sem aviso, sem notificação, nada. Durante a noite, enquanto ele dormia, o dinheiro sumiu, transferido em pedaços pequenos para contas que ele nunca tinha ouvido falar. Ele ligou para o banco, ligou para o FBI. Revirou a própria vida digital tentando entender o que tinha acontecido. A resposta, quando veio, foi pior do que ele imaginava. Ele não fez nada de errado. Só clicou num lugar errado uma vez meses antes e esqueceu. Você provavelmente pensa em vírus como aqueles que travam a tela, exigem resgate, gritam que você foi hackeado. O Zeus não fazia nada disso. Ele era discreto, quase gentil, e é exatamente isso que o tornava mais perigoso do que qualquer coisa que Hollywood já te mostrou. Seu antivírus continuava verde, tranquilo, dizendo que estava tudo bem, enquanto seus dados escorriam quietinhos para um servidor que você nunca ia conhecer. E enquanto bancos tentavam entender o que estava acontecendo, Bogachev já construía algo bem maior que um simples vírus. Agora responde rápido: quantas pessoas você acha que são necessárias para roubar o mundo inteiro? Bogachev precisou de 0 funcionários. Ele não precisava de exército, tinha uma botnet, centenas de milhares de computadores infectados obedecendo seus comandos como zumbis digitais que nem sabiam que serviam a alguém. Em algum momento, essa rede chegou perto de 1 milhão de máquinas espalhadas pelo planeta. Para você ter noção do tamanho disso, é quase a população inteira de Santos em São Paulo. Cada computador ali trabalhava para ele sem que ninguém percebesse. Não tinha reunião, não tinha equipe, não tinha sede. Só um homem, um teclado e milhares de máquinas alheias fazendo o trabalho sujo. Dá um arrepio pensar que o seu computador podia ser um desses, sem você nunca ter desconfiado de nada. O dinheiro roubado não ia direto para o bolso de Bogachev, seria rastreável rápido demais. Existia uma rede de pessoas nos Estados Unidos e na Europa. Muitas foram recrutadas por anúncios de emprego que pareciam legítimos, trabalhando como as chamadas mulas de dinheiro. Elas recebiam a transferência, sacavam em espécie e repassavam adiante, escondendo a origem suja do valor até ele parecer limpo. Funcionava como um sistema circulatório. O dinheiro roubado entrava por um lado da rede e saía do outro, irreconhecível. Muita dessa gente nem sabia que fazia parte de um crime internacional, pensava que era só um trabalho remoto qualquer. Enquanto centenas dessas mulas moviam o dinheiro pelo mundo, Bogachev seguia a quilômetros de distância, com as mãos limpas. Enquanto famílias nos Estados Unidos brigavam com bancos para recuperar o próprio dinheiro, Bogachev vivia em Anapa, na costa russa. Barcos de luxo ancoravam sob o sol, perto de onde ele morava. Nos fóruns clandestinos, ele usava apelidos como Luke 12.345 e Slavik, escondendo atrás das letras um dos criminosos mais procurados do planeta. Nenhuma culpa aparente, nenhuma pressa. Só um homem tranquilo, olhando para o mar. O que parecia perfeito estava prestes a escapar do controle do próprio criador. Em 2011, um fórum obscuro da Deep Web publicou o código inteiro do Zeus. Era a receita completa da arma que Bogachev construiu sozinho. Imagina abrir um manual de fabricar bomba e descobrir que ele está disponível para qualquer pessoa.
Foi exatamente isso. Criminosos sem o talento técnico de Bogachev começaram a copiar, remendar e vender versões próprias em fóruns russos. Você não precisava mais ser um programador brilhante para roubar senhas bancárias. Bastava saber compilar um código já pronto. Em poucos meses, o número de grupos usando variantes do Zeus explodiu. Cada cópia levava um pedaço da assinatura original. Todas mordiam do mesmo jeito, silenciosas. Disfarçadas, invisíveis para os antivírus da época. O monstro que Bogachev controlava virou um enxame descontrolado. E o pior, ele não tinha como processar ninguém por plágio. As variantes ganharam nome próprio, Citadel SPA, cada uma mais agressiva do que a anterior, brotando de fóruns diferentes quase ao mesmo tempo. Somando tudo, o Zeus original e todos os seus clones, as perdas passaram de 500 milhões de dólares. É dinheiro suficiente para construir e manter um hospital regional funcionando por vários anos seguidos. Só que esse dinheiro não virou hospital nenhum. Virou barco, apartamento, silêncio comprado em contas anônimas espalhadas pelo mundo. Você sentiu o tamanho do buraco crescendo e ele ainda nem tinha chegado ao fundo de verdade. Enquanto a concorrência pirateava sua criação, Bogachev trabalhava numa versão difícil de copiar. Nascia o Game Over Zeus, uma rede sem servidor central. Cada computador infectado conversava direto com o outro, sem um núcleo para derrubar. Era como cortar a cabeça de uma hidra que já não tinha cabeça nenhuma. Bogachev ainda associou sua botnet ao CryptoLocker, um ransomware que trancava seus arquivos e exigia resgate em Bitcoin. Você liga o computador numa manhã comum e encontra um contador regressivo na tela, cobrando para libertar suas próprias fotos, seus próprios documentos. Estima-se que só o CryptoLocker arrancou o equivalente ao salário anual de mais de 50 profissionais de TI americanos. Em poucos meses de operação, o piso que você imaginava seguro tinha acabado de ficar mais baixo do que qualquer um esperava. Do outro lado do oceano, uma sala do FBI acumulava paredes cobertas de fragmentos, logs de servidor, pedaços de endereços IP, mensagens deixadas por um usuário chamado Luke 12345. Agentes passaram anos juntando esses cacos. Como quem monta um vitral quebrado sem saber o desenho final. Cada pista levava a um beco. Cada beco levava a outra pista, sem garantia de que valia a pena continuar. Você provavelmente nunca vai saber o nome de quem trabalhou nesse caso, mas essas pessoas trocaram noites de sono por linhas de código. Até que um detalhe pequeno, um erro de configuração num servidor esquecido, conectou Luke 12345 e Slavik à mesma pessoa, Evgeny Bogachev. O fantasma finalmente tinha nome, tinha rosto, tinha um endereço aproximado numa cidade litorânea da Rússia. Em junho de 2014, dezenas de agências de segurança de vários países apertaram o mesmo botão, quase ao mesmo tempo. Era a Operação Tovar, uma cirurgia coordenada para cortar todos os nervos da rede Game Over Zeus antes que o corpo do crime pudesse reagir. Servidores foram desligados na Ucrânia, no Canadá, nos Estados Unidos, num movimento sincronizado que não deu tempo para Bogachev reconstruir nada. Pela primeira vez em 7 anos, a botnet que roubou fortunas inteiras ficou muda. Pesquisadores que participaram descreveram meses de trabalho em sigilo absoluto, um erro, um vazamento, e os criminosos reconstruiriam tudo antes do golpe final. Você pode imaginar a tensão de quem sabia que uma palavra fora do lugar destruiria anos de trabalho acumulado. Mas a vitória, por mais grande que fosse, ainda guardava um limite incômodo escondido nos detalhes. Derrubar a rede não bastava. Pesquisadores deram às vítimas só 2 semanas, praticamente uma quarentena curta, para vacinar seus computadores antes que os criminosos, se ainda tivessem qualquer backup, reconstruíssem a infraestrutura do zero. 2 semanas para remover uma infecção que, em alguns casos, morava escondida há anos sem ninguém notar. Você atualizaria seu antivírus a tempo. Milhões de máquinas ainda infectadas corriam contra um relógio que ninguém tinha certeza se ia sobrar tempo suficiente. E Bogachev, o FBI revelou o nome dele e ofereceu recompensa de 3 milhões de dólares. Isso dá para comprar 6 apartamentos de luxo numa capital brasileira. Ele foi indiciado formalmente por dezenas de crimes federais. Em 2016, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos foi além e aplicou sanções financeiras diretas contra ele. No papel, parecia o fim da história. Na prática, nada disso tocou Bogachev de verdade. A Rússia nunca assinou tratado de extradição com os Estados Unidos e nunca entregou seu cidadão para ninguém. Você pode ter uma recompensa milionária, um nome público, uma foto oficial do FBI. Mesmo assim, se o país onde a pessoa mora decide não cooperar, a punição vira só papel. Essa é a resposta incômoda. Sim, dá para roubar centenas de milhões e nunca pagar por isso. Basta escolher o endereço certo para se esconder.
Hoje, mais de uma década depois, Bogachev segue foragido, presumidamente vivendo em Anapa, a mesma cidade onde tudo indicava que ele administrava a botnet à distância. Ninguém sabe com certeza o que ele faz hoje. Talvez ainda mexa em código, talvez viva só da fortuna acumulada, ou, como investigações sugeriram, monitore documentos de inteligência para outros interesses. O que se sabe é que ele nunca precisou fugir de verdade, nunca precisou esconder o rosto numa favela distante ou trocar de identidade num país qualquer. Ele simplesmente ficou onde estava, protegido por uma fronteira que a justiça americana não consegue atravessar até hoje. Você guarda uma imagem de criminoso foragido correndo, se escondendo. A realidade de Bogachev é bem mais tranquila e, por isso, bem mais perturbadora. E aqui está a parte que mais incomoda em toda essa história. O Zeus não caiu porque alguém construiu um cadeado mais forte. Ele foi ferido porque um servidor mal configurado. Um detalhe humano bobo deixou escapar a pista que ligou Luke 12.345 a Evgeny Bogachev. A tecnologia mais sofisticada do crime cibernético da década foi exposta por um erro pequeno, do tipo que qualquer pessoa comete numa segunda-feira cansada. Isso muda a pergunta que você devia estar fazendo. Não é sobre ter o antivírus mais caro ou a senha mais complicada do mundo. É sobre prestar atenção nos detalhes chatos e repetitivos do seu dia digital, o link que você quase clicou, a senha que você reusa em 5 sites diferentes. A segurança real nunca morou só na tecnologia. Ela mora em você, prestando atenção todos os dias sem exceção. Um homem sozinho, numa varanda com vista para o mar, embolsou mais de 100 milhões de dólares sem nunca enfrentar a justiça. Isso não é falha de sorte, é falha de sistema, de fronteira, de vigilância que parou no meio do caminho. O que fica para você não é quem é Bogachev, é perguntar quão atento você está com seus próprios hábitos digitais, hoje e agora, nessa tela que você olha neste exato momento. Essa história terminou sem prisão, sem final de filme, só com um fantasma que continua livre no litoral russo. Mas o cibermundo continua caçando esses fantasmas digitais, um por um. Se esse mistério te fisgou, inscreva-se, porque a próxima caçada já está em andamento e o próximo criminoso pode estar mais perto de você do que você imagina.